Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Nosso assunto de hoje não poderia ser outro, mês de outubro, outubro rosa, prevenção contra o câncer de mama. Mas claro, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar também de uma forma global. Prevenção à saúde de um modo geral e aos cuidados que toda mulher deve ter todo mês, todo semestre fazer os exames, mas claro que hoje a gente vai focar mais no câncer de mama, que é de fato uma das doenças que mais atingem o público feminino. Para isso a gente recebe a mastologista, doutora Melissa Quirino. Doutora, muito obrigada pela presença, prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer. Doutora, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da prevenção, começar por aí, né? A gente está falando que a prevenção, claro, ela exige cuidados não só com relação aos exames, mas também estilo de vida, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho do que se trata a prevenção. Então, quando a gente fala sobre o câncer de mama, né, a gente tem que falar da prevenção, a gente fala no meio médico primária e secundária. A prevenção primária é o estilo de vida. O que eu posso fazer para diminuir minha chance de vir a ter um câncer de mama? Tá? E isso tem a ver com estilo de vida. Então, quais são as condutas que eu posso adotar na minha vida que ajudam a diminuir a chance de eu ter câncer de mama? A primeira delas e principal, ao meu ver, é o controle do peso corporal. A gente sabe atualmente que o câncer de mama, ele tem a sua incidência, a sua ocorrência aumentada entre mulheres obesas, acima do peso. Então, é importante manter o peso corporal. Veja bem, não precisa ser, né, magreza excessiva, mas não é legal ser obeso. A gente está falando em modelar o corpo, não é isso, Não né? é isso, não é nesse quesito. É no quesito de saúde mesmo, está dentro da faixa de peso considerada normal, né, para a sua altura, tá? A gente também deve falar sobre a prática de atividades físicas, né? O sedentarismo, ele aumenta o risco de câncer de mama. É importante falar sobre a ingesta alimentar. Como é que é a sua dieta? A dieta que é pobre em hortaliças, em frutas, ela é uma dieta que ela é mais inflamatória, então ela pode aumentar o risco de câncer de mama, né? Aquela dieta que não tem nada vegetal, né? Só tem proteína e carboidrato principalmente. Então é interessante a diversidade, né? Uma alimentação equilibrada, isso ajuda a proteger contra câncer de mama. É importante também estar atento às questões relacionadas a consumo de bebida alcoólica, tá? A gente tem na nossa cultura a ingesta de bebida alcoólica dentro de casa, com rotina, todo final de semana, né? Existem estudos que mostram o aumento do risco de câncer de mama quando essa ingesta ela é regular. Claro que o risco é maior quando a ingesta é diária. E nem precisa ser uma quantidade grande, mas se você ingere 3 dias da semana, sempre ingere bebidas alcoólicas, isso é uma rotina na sua vida, isso tem um impacto no aumento de risco de câncer de mama. Tem o cigarro também, ele é um fator importante, não só para câncer de mama, mas outros cânceres, principalmente os tumores da parte da boca, garganta e pulmão, né? E por último, você tem outros fatores como reposição hormonal prolongada, né? Hoje a gente tem uma diversidade maior, uma oferta maior de reposição hormonal com os implantes, e a gente não tem muitos estudos avaliando o quanto isso impacta no risco de câncer de mama, tá? Mas a gente sabe, para aquela mulher que está na menopausa, a reposição hormonal prolongada por mais de 5 anos pode aumentar um pouco o risco dela ter câncer de mama, tá? Doutora, aproveitando, antes da gente entrar na questão da prevenção secundária, hormônio, por exemplo, anticoncepcional, ele aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta. Teve um estudo que foi feito um pouco antes foi publicado antes de começar a pandemia. Ele mostrou que o uso de qualquer método anticoncepcional, inclusive os DIUs hormonais, aumentam o risco de câncer de mama a partir de 4 anos de uso, tá? Mas é um aumento muito pequeno, muito modesto, e é importante lembrar que os anticoncepcionais, eles são usados para tratar uma infinidade de doenças, como endometriose, por exemplo, que pode trazer estragos tão piores quanto um câncer na vida de uma mulher. E é importante também saber que os anticoncepcionais, eles ajudam a diminuir um pouco do risco de câncer de ovário, câncer de intestino. Então, assim, não deve se amaldiçoar o uso do anticoncepcional. Claro. É uma questão de uma balança, né?
o que eu faço na minha vida para proteger, para eu poder diminuir meu risco de câncer de mama? Eu tenho mais fatores de proteção ou mais fatores de risco, né? Outra coisa também importante é a amamentação, né? Ajuda a diminuir o risco de câncer de mama. Então, legal. engravidar, claro que engravidar mais cedo é melhor do que engravidar mais tarde, tá? Só que atualmente, no nosso estilo de vida, ninguém consegue mais engravidar tão cedo. Então, amamentar é importante, ajuda, né, a fazer essa balança ficar mais favorável, né? Maravilha. Agora vamos entrar, então, nessa questão da prevenção secundária, que eu acredito que sejam os exames. É isso? Isso. A prevenção secundária é o que a gente conhece mais como rastreamento do câncer de mama e detecção precoce. É o feitio de exames rotineiros para detectar o câncer de mama, de preferência no início, quando as taxas de cura, né, são mais altas. Perfeito. Aí a gente tem a mamografia como principal exame. A gente tem uma orientação do Ministério da Saúde que ela deve ser iniciada aos 40 anos de idade e até os 69 anos, tá? E nós temos também recomendações específicas das sociedades de classe, entre elas a Sociedade Brasileira de Mastologia, que inclui o início da mamografia antes dos 40 e o feitio após os 70, mediante alguns aspectos específicos, tá? Por exemplo, mulheres com história familiar de alto risco. Essas mulheres, dependendo do número de familiares, da idade que eles tiveram o câncer, ela pode, às vezes, necessitar iniciar a mamografia a partir dos 30, dos 35 anos, tá? Mas é sempre importante a avaliação do médico mastologista para ele avaliar essa história familiar, ver se realmente ela se enquadra num critério de história de risco, tá? Porque não é qualquer história familiar de câncer que é uma história de risco para câncer de mama. E aí esse profissional ele vai orientar essa mulher com que idade ela deve iniciar. E a mamografia após os 70 anos, deve-se observar a situação de saúde geral dessa mulher. Né? Então, evidentemente, pessoas que já têm muitas doenças crônicas, têm dificuldade de locomoção, né? Precisam de ajuda para sair de casa, para fazer tarefas simples do dia a dia, ou por vezes já são acamadas. Essas pessoas, os estudos mostram que não faz muita diferença em termos de chance de morte por câncer de mama, ela descobrir esse câncer na mamografia de rotina anual, ou ela descobrir palpando e já procurar o médico. Então, o autoexame, ele também é um método importante de rastreamento de câncer de mama, nas mulheres mais velhas e nas mais jovens também, tá? Em todas as mulheres. É importante que a gente faça mensalmente, escolha um dia do mês para fazer, para quem menstrua sempre após a menstruação, para quem não menstrua, escolhe um dia, e fazer o autoexame. Eu sempre oriento também as minhas pacientes a se olharem no espelho. Alguns cânceres de mama, eles podem se manifestar de forma global e afetar o contorno da mama, o contorno habitual. Todo mundo sabe como é que é o contorno da sua mama. Então, às vezes, você pode ter ali uma retração, um abaulamento, a mama pode ganhar uma pele com aspecto de casca de laranja, e às vezes a mulher olhando de cima para baixo, ela não vai conseguir ver isso muito bem. Então, além de fazer a palpação, que pode ser feita no chuveiro, deitada, de pé, do jeito que você se sentir mais confortável, você também se olhar no espelho. E também de preferência ter sua mama examinada por um profissional com treinamento, geralmente é o mastologista, o ginecologista, uma vez por ano. E nos casos onde está na faixa etária correta ou conforme a avaliação do mastologista, iniciar a mamografia. Tá? E o ultrassom, doutora? Então, o ultrassom ele é um exame muito importante, principalmente para complementar a mamografia. Tá? Então, mediante alguns achados da mamografia, pode ser necessário fazer uma ultrassom. Então, uma mama mais densa, a presença de um nódulo, de uma área de assimetria na mamografia, por exemplo, é indicado fazer ultrassom. Assim como na presença de alterações, nódulos palpáveis, por exemplo, a ultrassom também é um exame muito interessante. Agora, os estudos que validaram a mamografia como exame de rotina, eles não conseguiram demonstrar que a ultrassom faça diferença como faz a mamografia em termos de reduzir o risco de morte por câncer de mama. Então, embora seja um método muito utilizado e chamado como um exame de rotina, os estudos mostram que é um exame
que ele tem uma falha de diagnóstico. Ele não consegue diagnosticar o câncer de mama na sua fase mais inicial. Uhum. Ou seja, a indicação principal é, de fato, a mamografia. A mamografia. E nas mulheres que ainda não estão na idade da mamografia, como é que ela vai descobrir um câncer de mama inicial? Lembrando que nessas mulheres a mamografia ela não consegue ver muita coisa, por isso que ela não é realizada antes dos 40 de forma rotineira. Essas mulheres, o autoexame é um aliado importantíssimo. Então, é importante a mulher fazer essa rotina de se examinar e, se ela palpar qualquer alteração, procurar o médico. Né? Pois é difícil até para a mulher sentir o que de fato é uma alteração preocupante. Pelo menos é a minha sensação, porque a mama ela tem uma característica própria que muitas vezes a gente acaba confundindo se aquilo é nódulo, se faz parte ali do músculo, enfim, né? Como é que a gente identifica uma alteração ou como a gente explica isso? Eu sempre falo para minhas pacientes que a textura, a consistência da mama normal, ela lembra uma massa de pão, onde você misturou os ingredientes, mas você ainda não sovou a massa. Tá. Então, quando a mulher é mais jovem, a mama é toda dura, você não tem uma percepção assim de uma certa irregularidade dessa massa de bolo misturando massa de pão misturando os ingredientes. Você tem aquela sensação que ela é toda dura, tá? Então, realmente, a mama mais jovem, ela é um pouco mais difícil, tá? Já na mama da mulher que já tem mais idade, né? Você tem esse contraste entre a glândula e a gordura, porque a gordura faz parte da mama. A mama da gente, ela é glândula com gordura. E a gente vai envelhecendo, a percentagem de gordura vai aumentando, tá? Então, o que a mulher deve valorizar, além dos aspectos que eu falei quando olha-se no espelho, né? Em relação à pele, retração, abaulamento. Você vai lá e palpa alguma coisa na sua mama, né? Sentir uma área aqui que parece um carocinho, meio dura. Observe se essa área se mantém quando você palpa a mama com o braço atrás da cabeça, com o braço aqui. Entendi. Observe se essa área se mantém quando você palpa com você sentado, com você deitado. Observe se essa área ela vai persistir após a próxima menstruação. Tudo que desaparece com a posição, desaparece com o passar dos dias, ameniza com a menstruação, tende a ser um achado falso positivo, tá? Mas tudo que persiste tem que ser avaliado, então é interessante procurar o médico. Aí eu examinei e fiquei com muita dúvida, procure o médico. E o autoexame, ele é treinamento, é autoconhecimento. Quanto mais a mulher treinar, mais ela vai saber o que faz parte da mama normal. Entendeu? Perfeito. E aí ela vai estar mais apta a identificar aquilo. Não, isso aqui eu nunca tive isso. Isso aqui está muito diferente do que eu palpo sempre. Né? Tá algo novo. É algo novo. Maravilha. Em relação à indicação a partir dos 40 anos para mamografia, né? A gente sabe que muitas mulheres se preocupam exatamente por conta desse histórico, né? Eu queria adiantar porque, sei lá, minha mãe teve. E você disse que nem todos os casos são casos que exigem uma antecipação dessa realização de exame, né? Nesse caso, a mulher deve fazer aquele teste genético? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar da história familiar de risco, né? Quando a paciente procura o profissional que trabalha com câncer e ela conta pra gente os tipos de câncer que já aconteceram na família dela, a idade que os familiares tiveram câncer, no caso do profissional que tem treinamento nisso, ele já consegue às vezes visualizar uma possível mutação genética naquela família. Eu vou dar o exemplo de uma mutação chamada síndrome de Li-Fraumeni. Ela é uma mutação onde existe um risco muito grande de ter câncer de mama ao longo da vida e geralmente em idade precoce e também de ter tumores como melanoma, que é aquele câncer de pele, e também tumores de parte mole, que é o sarcoma. Tá. Então, às vezes, você tem uma criança que teve um sarcoma na perna, né? Aí a mãe dele teve um câncer de mama, a mãe dela teve um melanoma. Então, às vezes, essa pessoa vai olhar essa história familiar, ela vai achar que essa família só tem risco de câncer de mama. E, às vezes, o profissional com treinamento, ele vai pensar, não, essa é uma família que pode ter a síndrome de Li-Fraumeni. Existem outros tumores e hoje você pode fazer uma avaliação genética dessa família, tá? Obviamente, isso deve ser avaliado pelo profissional treinado para isso. Então, a gente tem hoje os oncogeneticistas, os geneticistas e os mastologistas, em geral, têm um bom entendimento a respeito, tá? Em relação à história de câncer de mama, né, é interessante pontuar
que você tem que observar uma frequência, né, nas gerações, né, a idade também de ocorrência. Então, às vezes você tem a sua mãe teve um câncer de mama em idade jovem. Isso é uma história familiar de risco. A minha mãe teve um câncer aos 70 anos. Ora, pode ser que essa família não tenha risco genético nenhum, porque o câncer de mama é uma doença do envelhecimento e é o câncer mais frequente entre mulheres no mundo. Uhum. Então, ter um câncer de mama aos 70 anos não significa ser portador de mutação. Tá, perfeito. Então, eu vou observar, poxa, mas a minha mãe teve câncer de mama, mas as 2 irmãs dela também tiveram. Uhum. Aí já é uma história mais robusta, chama atenção. Então, assim, é interessante sempre conversar com um profissional habilitado nisso para saber se realmente aquela história é uma história de risco. E hoje, a testagem genética, sempre que você dá um diagnóstico de um câncer de mama em idade precoce, existe a cobertura do teste genético. Hoje você tem no tratamento do câncer de mama, tratamento específico, com medicações específicas para quem tem determinadas mutações, tá? Então, hoje, o custo desse exame também já é mais em conta e você tem no rol da ANS regras específicas para que haja cobertura das operadoras. Uhum. E aí, nesse caso, às vezes, uma pessoa descobre ser portadora e aí os familiares vão fazendo o teste. E aí, essa família portadora de mutação, ela deve ter um acompanhamento diferenciado. Às vezes, ela vai fazer mais exames do que o habitual, outros exames além da mamografia de forma rotineira, mas sempre sob o cuidado de um profissional especializado nisso. Claro, e muitas vezes esse teste não significa, mesmo dando positivo, né? Percebe-se que existe ali um fator genético importante, mesmo assim, não são todos os casos que o médico indica a retirada total da mama. Não, a gente tem mutações variadas, a gente tem genes de baixa, média e alta penetrância. O que é isso? Quanto maior a penetrância do gene, maior a chance da pessoa vir a ter um câncer de mama. Uhum. Em caso de genes específicos relacionados ao câncer de mama hereditário. Tá. Então, às vezes, aquela família tem uma mutação de baixa penetrância. Às vezes, vamos fazer um comparativo com a população geral. A gente nasce com um risco de 10% de ter câncer de mama ao longo da vida, tá? E conforme nosso estilo de vida, esse risco vira 20%, 30%, 40%, 50%. Uhum. Existem mutações onde o risco é 20%, 30%. Tá? Uhum. Então, sempre que ele é inferior a 50%, é considerado uma mutação de baixa penetrância. Nesses casos, não tem um benefício de você fazer a cirurgia redutora de risco, essa mastectomia profilática, tá? Porque o risco da pessoa ter câncer de mama é similar ao risco da população geral. Né? E às vezes essa cirurgia ela é entendida por algumas pessoas como um upgrade estético. Uhum. Eu tenho muita paciente que vai, doutor, não dá para tirar tudo, já dá uma melhorada. Eu falo, olha, a mama reconstruída ela não tem consistência, ela não tem temperatura, não tem mobilidade de uma mama normal. E as cirurgias reparadoras, reconstrutoras, elas têm habitualmente taxas de complicação muito maiores do que as cirurgias estéticas. Hoje elas têm menos taxas de complicação porque a curva de aprendizado do mastologista, né, os tratamentos, eles estão cada vez mais evoluídos, então eles ajudam a resolver boa parte dos problemas, entendeu? Mas não é que nem uma cirurgia estética. Claro. Aí voltando às mutações, moderada penetrância, aí você tem que olhar para a história familiar, ver se a história familiar é muito pesada. Então, nesses casos, somado também aos casos com mutações de alta penetrância, que são mutações que têm um risco maior de 60% de ter câncer de mama ao longo da vida, veja que é 6 vezes, 7, 8 vezes, até 9 vezes, que nem na síndrome de Li-Fraumeni, o risco da população geral. Então, para essas pessoas caso, é interessante. E é importante lembrar que essas cirurgias, elas reduzem o risco, mas elas não zeram o risco. Então, ainda existe a chance da pessoa ter a doença, mesmo retirando completamente a mama. Essas cirurgias, elas visam trazer o risco dessa pessoa similar à população geral. Maravilha. Vamos falar de prótese, então, aproveitando esse gancho da estética, né? Existe um entendimento, acho que em boa parte da população, de que a prótese dificulta o aparecimento, ou melhor dizendo, dificulta a sensibilidade, ou seja, a pessoa não consegue sentir o nódulo. Isso é real? Então, houve no passado, eu também já ouvi isso daí, quem tem prótese de mama, o exame clínico, o autoexame, exame clínico é o que o médico faz, o autoexame é o que o paciente faz. Ele fica prejudicado, tá?
Na verdade, isso é um mito, tá? Porque a mulher que tem implante, os estudos mostram que elas costumam ter mais atenção à sua mama, elas costumam se tocar mais. Uhum. Então, com frequência, a gente vê mulheres com implante mamário descobrindo no autoexame câncer de mama bastante inicial, tá? É claro que você pode ter, em relação ao implante, algumas problemáticas, como a contratura ou o encapsulamento do implante. Isso torna a mama, às vezes, com uma consistência mais endurecida, uma mobilidade reduzida. E aí, realmente, o autoexame e o exame clínico, eles podem ser mais dificultosos nessa mama, tá? Mas isso não invalida a realização deles, tá? Então, é importante que a mulher com a mama com prótese, ela tenha a sua mama examinada pelo médico mastologista, pelo ginecologista. O geriatra também hoje é um médico importante também, né, nesse rastreamento do câncer de mama. Muitas mulheres aí a partir dos 60 anos já tem o seu geriatra ou seu clínico geral. Eu conheço bastante pacientes que tem aquele médico de família que examina a mama, né? Perfeito. Ele treina e quanto maior é o treino, maior a chance de detectar. Então, elas podem e devem ter a sua mama examinada, tá? E aliás, a prótese, ela compromete a sensibilidade da mamografia, por exemplo? Olha, eu sempre falo quem tem prótese, quando vai fazer a mamografia, vai fazer a mamografia dobrada, porque ela tem que fazer incidências a mais para poder conseguir ver mais coisa, tá? Mas fazendo essa incidência a mais, essas chapas adicionais, a mamografia é igualmente boa na mama com prótese em comparação com a mama sem prótese. Maravilha. Só que é feito chapas adicionais. Algo que acontece também bastante é o aparecimento de nódulos que não necessariamente são cancerígenos, né? Não sei se está certo esse termo, mas enfim, muitas mulheres se preocupam e querem retirar, mesmo o médico alertando que não há risco nenhum, que é só fazer um acompanhamento sem problemas. Qual que é a indicação hoje? Então, é importante lembrar que a maioria dos nódulos de mama são benignos, tá? E é muito comum as mulheres apresentarem nódulos na mama ao longo da vida. Parte desses nódulos podem ser circunstanciais, podem vir a desaparecer conforme os dias, os meses ou o ciclo menstrual, tá? No passado tinha esse conceito de que uma lesão benigna poderia virar um câncer e fazia-se muita punção, muita cirurgia. A medicina vai evoluindo, né? A própria especialidade mastologia, ela é relativamente nova, né? Então, conforme foi avançando a especialidade, os estudos na mama, hoje a gente sabe que essas lesões, muitas delas não guardam nenhuma relação com risco de câncer de mama. Então, elas não precisam ser removidas e nem precisam sempre ser biopsiadas. A gente se apoia numa escala chamada BIRADS. É uma escala americana que ela permite você graduar as lesões pelo risco de câncer conforme o formato delas. E essa escala ela é usada nas mamografias e no ultrassom. Aqui no Brasil ela é amplamente divulgada, apoiada pela Sociedade Brasileira de Radiologia e adotada pela maior parte dos médicos radiologistas. Então, baseado nessa classificação das lesões, a gente vê se há necessidade ou não de fazer biópsia. Em algumas situações, mesmo com resultado benigno, mas se a lesão tem um aspecto muito suspeito, ela deve ser removida. Mas a maioria das lesões não estão nesse grupo, tá? E eu sempre falo que é importante lembrar, o câncer de mama nasce câncer e se comporta como câncer. Então, você dificilmente vai ter uma lesão que está lá há anos na mama feminina e, de repente, ela vai virar o câncer. O que você pode ter, numa porcentagem pequena dos cânceres de mama, eles podem, no momento muito inicial, tá, mimetizarem um tumor benigno. Tá? Aí são as lesões enquadradas na categoria BIRADS 3. Ou seja, elas guardam um risco de câncer menor que 2%. Em virtude desse risco baixo, mas existente, essa mama deve ser acompanhada. Tá? Por quê? Se ela for fazer o exame, né, sequencial, no intervalo que o médico determinou, pode ser que ela pegue essa lesão, uma mudança no pulo do gato, quando o câncer ele mostra aquele comportamento dele. Mas isso é raro. Isso é uma frequência baixa, né? Menos de 2% das lesões BIRADS 3, provavelmente benignas, têm esse comportamento. Então, é importante acompanhar. Doutor, e hoje o tratamento contra o câncer, ele é menos agressivo? Sim. Antigamente, você tinha cirurgias maiores, mais mutiladoras,
porque acreditava-se que quanto mais agressiva, maior a cirurgia, maior era a chance de cura. Uhum. E foram feitos vários estudos científicos que mostraram que não, que você pode aliar a preservação da mama, a radioterapia, e isso tem um resultado de cura da doença maior do que tirar a mama, por exemplo. Uhum. E hoje também você não precisa tirar áreas tão extensas, as margens em volta do tumor, elas podem ser menores. Antigamente acreditava-se que elas tinham que ser bem grandes, bem amplas. Hoje a gente já sabe que não. Não faz muita diferença a partir de um determinado tamanho, se essa margem tem 10 milímetros, 20 milímetros. Mas desde que ela não, o tumor esteja no máximo até ali a pintura que o patologista faz para analisar a peça cirúrgica, isso se mostrou eficiente para a maior parte dos cânceres. Perfeito. Tá? Só para a gente encerrar, vamos falar de chance de cura, né? A gente sabe que quanto antes, maior a chance de cura. Quanto antes a detecção, claro, né? O quanto antes isso... o que significa o quanto antes? Então, o que a gente pode dizer que é um câncer na fase inicial? Toda vez que uma mulher detecta um câncer de mama que ainda não é palpável, ele é um achado do exame de imagem, ele é um achado da mamografia, um achado do ultrassom, né? Geralmente é porque ele é muito pequeno. Legal. Então, esses tumores muito pequenos, né, que a gente fala no estádio 1, principalmente os tumores de até 1 centímetro, a chance de cura ela é maior que 90%. Então, por isso que é muito importante a realização da mamografia de rotina. Uhum. Ela é o exame mais capaz, mais sensível para detectar o câncer nessa fase. Existem muitos cânceres que se manifestam como calcificações. Uhum. E as calcificações, elas podem vir a se associar a um tumor palpável, mas conforme a doença progride. E a mamografia é capaz de detectar essa alteração antes de ter o tumor. Tá. Então, quando detecta o câncer nessa fase, a taxa de cura ela é muito mais alta. Uhum. Então, se você não fazer a mamografia de forma rotineira, não ter o hábito de fazer um autoexame sistemático, né? Não vou nunca no médico para também alguém examinar minha mama de vez em quando, a chance de você detectar um câncer no início, ela é menor. Né? Então, essa mulher ela tem uma chance, às vezes, de detectar o tumor acima de 3 centímetros em média. Uhum. E a gente sabe que aí já é o estadio 2. Tá. Né? Alguns casos o tumor já está no estadio 2. Então, a percentagem de cura ela se torna menor. Uhum. Mas hoje, né, avançou-se muito no tratamento do câncer de mama. Então, hoje, assim, existem medicamentos muito promissores. E existem aí medicamentos onde os cientistas já interrogam se a gente não vai tornar o câncer de mama uma doença crônica com o uso dessas medicações, tá? Mas é importante frisar que elas são muito caras, elas não estão, nem todas estão no rol da ANS, também não estão disponíveis no SUS e às vezes não estão nem disponíveis no Brasil ainda. Perfeito. Entendeu? Então, há um avanço contínuo, mas a gente sabe que a chance maior de cura, ela reside no diagnóstico precoce. Doutora, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente. Obrigada, é um prazer e quanto mais a gente sensibilizar as mulheres para o autocuidado, né, o autoconhecimento, fazer o seu autoexame, fazer os seus exames rotineiros, a mamografia, a gente assim fomenta, né, a detecção precoce e aumenta as chances de cura. Mas também não devemos esquecer do estilo de vida, que ele é muito importante para diminuir o risco de uma mulher ter o câncer. Com certeza. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.